Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar vendo o que Jesus nos ensinou sobre o seu ministério, o ministério do Messias, lá no Evangelho de Lucas. Nós encontramos aqui em Isaías 53, um dos textos ao qual Jesus fez referência, de que todos os profetas mostraram porque convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Que em Isaías 53, nós estamos observando que o texto inteiro deste capítulo nos mostra por que convinha que ele sofresse. Então o texto vai falando sobre sofrimento e por que convinha, a conveniência, que havia um motivo, havia um resultado a ser alcançado. Nós estamos observando tanto a realidade da palavra profética, todos os profetas falaram sobre isso. Estamos começando em Isaías. Vamos procurar em todos os profetas os textos que fazem referência a Jesus Cristo, Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então convinha que ele padecesse pelos nossos pecados e entrasse na sua glória para receber todo o poder, o batismo com o Espírito Santo, e derramasse sobre nós este poder dos céus, para que nós pudéssemos cumprir a palavra de Deus, assim na terra como já é cumprida no céu. Então vamos receber o poder do Espírito do alto, o Espírito de Deus, para então entendermos a vontade de Deus, praticarmos e também ensinarmos ao mundo inteiro. Este texto que nós vamos ler hoje fala sobre isso, sobre receber este poder do alto para termos o conhecimento do que agrada a Deus. Vamos falar sobre a boa vontade de Deus no céu, para que ela venha ser cumprida na terra. A terra precisa conhecer e entender corretamente, saber exatamente qual a vontade de Deus para poder cumpri-la e assim alcançar a salvação pela fé que só o justo tem. O justo viverá da fé. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para se tornar um justo. Um justo na prática. Você entra pela graça no direito de conhecer a Deus e agradar a Deus. É daí que vem a salvação. A graça é a porta para a salvação. A salvação é andar nos caminhos do Senhor, entrar no caminho estreito, andar por ele, guardar a sua palavra, bem-aventurado o que ouve a sua palavra e a pratica. Então é realmente pela observância da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. Vamos observar isso, vamos aprender. Isaías capítulo 53, vamos ler agora a partir do versículo de número 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então vemos essa relação, que ele foi tirado, ele sequer deveria, por esse motivo, ser mencionado, ser contado o tempo da sua vida, fazer uma referência a algum mérito pela forma como ele foi morto. Isaías já profetiza o sofrimento do Messias. Então, iriam desprezá-lo. Homem desprezado, homem que foi moído por causa das nossas transgressões, homem de dores, rejeitado entre os homens. Então aqui está mais uma vez essa sequência. Tendo sido ele tirado de tal forma humilhante, quem fará referência à sua vida, à sua história? Ele foi cortado. Mas quando entendemos que ele foi cortado pela transgressão do povo, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, então vamos fazer referência. Ele é o Messias. Ele é o que dá a sua vida pelo povo. Ele sofre no lugar do povo. Ele está ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele trouxe para si mesmo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então agora nós entendemos que, sendo assim, entendendo, sabendo o que realmente aconteceu, a verdade, o conhecimento da verdade nos libertará.
Então vamos louvar, vamos contar a história de Jesus Cristo, o Messias, aquele que pela transgressão do meu povo ele foi atingido, pela transgressão do povo de Deus. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Esse paralelismo, mais uma vez, ele sofreu, ele morreu, sua vida foi cortada da terra dos viventes, puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, uma palavra profética. Ele realmente foi colocado num tipo de sepultura de um rico que havia comprado aquela sepultura e permitiu que Jesus fosse colocado ali. Seria provisório, e realmente provisório, ele ressuscitou, não precisou mais de sepultura. Mas ele nunca cometeu injustiça para estar dessa forma abandonado, nem houve engano na sua boca. Então vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos agradecer a ele, vamos bendizer o seu nome, vamos recebê-lo como Senhor e Salvador. Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Aqui o que recebe a vitória porque nos amou, porque não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele morreu foi por nós, em nosso lugar, como o cordeiro que estava ali o tempo todo para que fosse sacrificado algum dia em nosso favor. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja aqui mais um versículo interessante, importante compreendermos que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então ele iria sofrer por nós. Então, havendo o devorador, havendo o anjo da morte, nós estando, como o povo de Israel estava, vulnerável. O devorador quer devorar os filhos mais velhos, recebeu essa permissão. Então, ao Senhor agradou oferecê-lo como cordeiro. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, sofrendo, havendo derramamento de sangue para ver remissão do pecado. Então, havendo derramamento de sangue, nós já sabemos que o anjo da morte não vai matar, não vai morrer, não vai destruir. Por quê? Porque a oferta já foi morta antecipadamente. Nós nos antecipamos à morte, ao mal. Vencemos o mal pela oferta de um cordeiro, pelo sangue derramado. O mal vai passar e, ao sentir o cheiro de sangue, ao observar a marca do sangue, ele não vai entrar nessa casa. Ele não vai matar ninguém, porque ele já não há mais a quem ser morto, ele só vê o sangue. Então ele se afasta. Ali já foi devorado, ali já morreu, ali já se ofertou, ali já foi oferecido, alguém já passou antes e já foi morto. Ele já pagou o preço, ele já foi o alimento, ele já está provendo a vida para todos os filhos de Israel. E nós hoje, como gentios, pelo Evangelho, nós entramos também nessa história. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então ele, percebendo a sua alma, que está ali morrendo, sofrendo, clamando, com lágrimas, com suor como de sangue, com tristeza, sua alma estava triste, sua alma se viu, se pôs como expiação do pecado, com todo o sofrimento daquele que se entrega. Ele é inocente, está ali para ser morto, não por ele, não pelo que ele fez. Ele não cometeu nenhuma transgressão, ele não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então ele está sofrendo por nós como expiação pelo nosso pecado. Nós é que deveríamos estar ali todos morrendo, mas ele está morrendo por nós, para que não haja mais morte. Ele morre e o anjo da morte passa e ninguém mais morre. O sangue de Cristo nos purifica de todo mal, de todo pecado, de toda condenação.
paga o preço. Verá sua posteridade. Então, os irmãos em Cristo, todos nós, co-herdeiros com eles, os irmãos mais novos, salvos, todos os gentios se unindo aos judeus nas promessas de Abraão de salvação. Ele é o responsável por isso. Prolongará os seus dias. Fala aqui da eternidade, fala de assumir o trono de Davi, o reino que não terá mais fim. Prolongará os seus dias no reino de Deus, no reinado, à frente do reino, juntamente com a sua posteridade. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja que essa é a vontade de Deus, é aquilo que agrada a Deus. É aquele que tem o seu prazer no Senhor em agradá-lo, em amá-lo, em servi-lo, em obedecê-lo. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, na sua palavra, no seu ensino, no batismo com o Espírito Santo, na obediência a Deus. Então, aqueles que têm prazer no Senhor, na sua lei, na sua vontade, aqueles que realmente se regozijam no Senhor, que têm prazer em fazer aquilo que o Senhor ordena, em obedecer a Deus, em ser iguais a Ele, em estarmos observando como Ele age, como Ele faz, como Ele ama, e amarmos como o Senhor nos ama, amarmos ao próximo como Jesus nos amou, deu sua vida por nós. Então, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O exemplo de Cristo nos leva ao bom prazer do Senhor, à boa vontade de Deus, a agradar a Deus. Então, sermos salvos. Nós somos salvos quando amamos, quando somos filhos de Deus, recebemos o perdão, a misericórdia de Deus, quando andamos em justiça, em verdade, em juízo, que são a base do trono de Deus. Então, quando aprendemos, conhecemos a Deus, a boa vontade de Deus, o bom prazer do Senhor, aquilo que realmente agrada a Deus, aquilo que traz prazer para o Senhor, e nós nos colocamos nessa posição de viver dessa forma, através de Cristo, do exemplo de Cristo, da palavra de Cristo. Então, nós entramos no reino de Deus, temos a salvação. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, em primeiro lugar, aqui está o trabalho. Jesus mesmo disse, eu trabalho até agora, meu Pai trabalha. Nós temos que rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Então, aqui fala de obras, fala de uma vida ativa, prática, que desenvolve o trabalho para a glória de Deus, o trabalho do conhecimento de Deus, de levar o conhecimento de Deus. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Nós temos que andar pelos passos de Jesus, no caminho de Jesus. Não podemos desprezar a primeira parte, de que não precisamos de conhecimento, nem precisamos de justiça, porque Jesus é toda a justiça. Nós temos que nos livrar das iniquidades, da mentira, do pecado, da maldade, e andar, viver na prática da justiça, da verdade, do bem, amando, socorrendo os necessitados, a viúva, o órfão, glorificando a Deus, ensinando a sua palavra, levando outras pessoas ao conhecimento de Deus, como Jesus fez com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos. Então é sermos livres do pecado, sermos perdoados por uma esmola, sem termos nada a oferecer em troca, pela graça de Deus, pela esmola de Deus. Mas ao entrarmos, cada passo que dermos tem que ser nesse caminho estreito, do caminho do conhecimento, do bom prazer do Senhor, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, viver como agrada a Deus, como Deus se agrada. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele leva as iniquidades, todas do passado. Mas a partir de agora nós temos que andar em justiça, em santidade, em verdade, conhecimento de Deus, batizados com o Espírito Santo. A maioria, grande parte dos dons do Espírito Santo são dons relacionados a conhecimento, sabedoria, ciência, entendendo a vontade de Deus, vivendo, tendo poder para praticar. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Para praticarmos, temos que ter corretamente. Ter
o conhecimento. Jesus nos dá este conhecimento pelo batismo com o Espírito Santo. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então veja, ele levou as iniquidades de muitos sobre si, intercedeu pelos transgressores, ele ofereceu, derramou a sua alma na morte, tudo por sua vontade, convinha que ele padecesse para substituir justamente esses transgressores, interceder pelos transgressores, estar ali junto com os transgressores na morte para clamar pelo seu sangue, pela vida, pelo perdão, pela misericórdia. Então ele, sendo contado com os transgressores, quando ele recebeu a vitória passou para todos os transgressores, todos os pecadores, alcançando o perdão, a graça, a misericórdia. E todos então podendo, a partir daquele momento, iniciar uma nova vida. Nascer de novo, nascer da água do Espírito, ter poder para fazer o bem, para andar na justiça, na verdade, glorificando a Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.